repercussão é gigante desse caso, acho que não só para os brasileiros, mas os políticos, né, como um todo estão falando, e inclusive integrantes do próprio governo. Quem postou foi a ministra de Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, deputada, inclusive federal, e colocou lá. E ela fala aqui sobre a violência, na verdade, né? As agressões sem precedentes contra parlamentares, jornalistas e servidores da Câmara marcaram na noite de ontem a aprovação pela maioria de um grave retrocesso. O chamado projeto da dosimetria fragiliza a legislação de defesa da democracia e desafia as decisões do STF no julgamento dos golpistas, que ainda nem foi concluído. Esse é o resultado de interesses políticos entre a família Bolsonaro e os caciques da oposição ao governo. E quem vai pagar o preço dessa grande chantagem é o país, nossas instituições e nossa democracia, mais uma vez ameaçada pelo golpismo. Forte a frase dela, hein, Sakamoto? Ela falando aí a nossa democracia ameaçada pelo golpismo. Essa aprovação chega a ser mais uma ameaça, mais uma tentativa de golpe no país? Não é uma tentativa de golpe, mas é uma tentativa de fazer com que um golpe de Estado não seja devidamente punido. Uma tentativa de golpe de Estado não seja devidamente punida. O Brasil, Fabíola, tem uma longa tradição de impunidade em relação a golpes de Estado. A nossa própria República nasce de um golpe de Estado. Você tem uma série de golpes de Estado que vão se desenrolando ao longo dos anos. E esses golpes nunca foram punidos. E o maior exemplo disso é 64. E a não punição dos artífices do golpe, nem dos torturadores do golpe, nem dos assassinos do golpe de 64, tornaram a percepção de que, opa, podemos fazer de novo. Não à toa, você tinha vários generais estrelados, almirante, pessoas de alto nível das Forças Armadas participando da intentona golpista agora. Tão à toa, você tem uma massa de civis que acha normal atacar a democracia e depois sair impune. O pessoal tenta o golpe sabendo que nada vai acontecer. Dessa vez, o que aconteceu? As instituições foram fortes, não houve sucesso na tentativa de golpe e, graças ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Federal e a todos os envolvidos no sistema judiciário, está sendo punido. Não terminaram os julgamentos, inclusive, ainda, né? Tem o núcleo 2 agora. Estão sendo punidas as pessoas envolvidas. Só que o que acontece? Nem bem o corpo da justiça pode descansar diante desse processo e a Câmara dos Deputados, num cálculo eleitoral do Centrão e num cálculo de salvar os seus líderes da extrema-direita, faz o quê? Bora tirar o povo da cadeia. Então, o que acontece? Isso vai fazer o quê? Isso vai engravidar o país de outras tentativas golpistas. Se você não pune algo, sabe aquela coisa? Se não tivesse punição para ladrão de celular, o que ia acontecer? Roubo de celular e o quê? Explodir. Se você não tem punição para golpe de Estado, o que acontece daqui a alguns anos? O pessoal tenta de novo. Sim. O PL da dosimetria acaba ajudando, nessa coisa de, principalmente, de não punir, de botar os líderes junto com os bagres pequenos, acaba fazendo com que, novamente, outras pessoas organizem golpes. Se fosse só com os bagres pequenos, né, a história seria um pouco diferente, mas pega a liderança. Isso ainda vai ter que passar pelo Senado, mas pelo que a gente vê no tom utilizado pela ministra do governo Lula, Lula vai vetar isso, ô Josias? Porque vai para as mãos dele, como você também escreveu, né? Essa ironia, né, que se chama Brasil também, né? Vai para as mãos do Lula a decisão se Bolsonaro tem que ficar menos tempo na cadeia. Você acha que pelo tom de Gleisi o governo vai reagir a isso e Lula vai vetar? Deveria vetar, né, Fabíola? Está desde ontem os líderes do PT no Congresso, a ministra Gleisi Hoffmann, que é a coordenadora política do Palácio do Planalto, estão todos dizendo que isso daqui é uma aberração e que não faria sentido a Câmara aprovar a aberração. Foi aprovado e muito provavelmente passará também pelo Senado. Então, pela lógica e em homenagem aos valores da democracia, o Lula deveria vetar. Até para que o processo tenha lógica e nitidez. É preciso que as pessoas assumam as suas respectivas responsabilidades. Se for avalizado pelos senadores, esse projeto vai depender da sanção do Lula para entrar em vigor. E um veto do presidente recoloca a bola no chão. O Congresso pode derrubar o veto.
Mas a canetada do Lula, uma eventual canetada dele, retardaria esse mimo que está sendo dado aos condenados, inclusive para o Bolsonaro e para toda a cúpula do golpe, né? Então, cada um precisa assumir as suas responsabilidades. O Palácio do Planalto considera inaceitável? Então, o Lula tem que vetar, sem medir consequências, sem ficar fazendo jogo de palavras. Não, o Congresso aprovou, não cabe ao governo rever. Cabe sim. Estamos falando, Fabiola, e você mencionou a ironia, é muito engraçado, é uma trapaça do destino mesmo. O Lula tem um encontro marcado com esse futuro penal do Bolsonaro, do Estado-Maior, de um complô golpista que tentou impedir a posse dele depois da vitória de 2022. Então, o que foi costurado na Câmara é um grande acordo para aprovar essa proposta, que reduz as penas dos condenados, recém-condenados, né? E cabe ao Lula agora, até pela lógica, em homenagem à democracia e à lógica, ao bom senso, vetar. Até porque amparo do eleitorado não falta. Saiu uma pesquisa nessa semana, nesse final de semana, a pesquisa do Datafolha, mostrando que 54% do eleitorado brasileiro considera justa a prisão do Bolsonaro. Então, o Hugo Mota fez lá uma série de manobras para atenuar ou tentar atenuar os danos à imagem da Câmara, mas isso tudo é jogo de cena, né? É preciso transformar esse processo, Fabiola, num processo nítido, é preciso dar nitidez ao que está acontecendo em Brasília. Então, se o Congresso quer dar este presente de Natal antecipado aos golpistas, assumam as suas responsabilidades. O presidente da República tem a caneta e a ele cabe analisar se veta ou se sanciona. Se sancionar, Fabíola, desmoraliza-se junto com o Congresso. Isso não há nenhuma dúvida, né? Se você sanciona uma lei que alivia a pena de gente que acaba de ser condenada por tentar virar a mesa da democracia, se o presidente eleito, que seria golpeado, sanciona isso, aí ele perde completamente perde o respeito, né? É preciso que o Lula tenha pelo menos amor próprio. Se tiver, ele veta. Aí o Congresso que derrube o veto, que assuma as suas responsabilidades, e lá adiante caberá ao Supremo aplicar esta lei. Porque está todo mundo agora celebrando, mas é preciso lembrar que quem executa, neste caso, quem executa as sentenças, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o relator desse processo, que é o Alexandre de Moraes. Mas, pela lógica, Fabiola, em homenagem à democracia, o Lula deveria vetar. Antes de chegar no Lula, vai passar pelo Senado, inclusive falaremos sobre isso. Fiquei devendo a informação em relação à votação do PT e do PSOL. O PT foram 65 não, 0 sim, e teve duas pessoas que não votaram. 2 deputados que não votaram, não estavam presentes. PSOL, 12 não, 0 sim. Ninguém votou a favor, 12 contra. Essa foi a votação do PT e do PSOL ontem, lá na Câmara dos Deputados. Bom, agora pela manhã, uma informação importante. Esperidião Amin foi anunciado, acabou de ser anunciado como relator no Senado do projeto que reduz a pena de Bolsonaro. O senador vai buscar viabilizar junto ao bolsonarismo, inclusive para ser reeleito em Santa Catarina, está nessa missão, né? Então, está aí a situação. O presidente da CCJ, o Otto Alencar, anunciou agora que o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, será o relator do projeto que reduz a pena aplicada aos condenados do 8 de janeiro. E, segundo já falamos aqui, eles pretendem colocar isso o quanto antes em votação lá no Senado brasileiro. Esperidião é um senador de direita tradicional que se aproximou do bolsonarismo nos últimos anos e agora ele corre o risco de perder apoio do grupo, que ele está buscando uma reeleição, e ele vai trabalhar. Vamos ver como que vai ser a atuação do Esperidião Amin.